Boa noite aí, pessoal. Boa noite, Neto, Gabriel. Salve, André Souza. Salve, Tomás, beleza? Salve. Beleza. O inverno tá passando aí em Madrid? Já passou? Como é que tá o clima aí? Tá passando. Tá 15 graus, 18. Aí tem dia que dá um solzinho bacana, esquenta um pouco mais. Pelo visto, quem não vai passar é o Zidane, né? Ouço dizer que o clube decidiu realmente mantê-lo, como a gente tinha mencionado aqui na semana passada, que Uhum. eu até falou, olha, pelo andar da carruagem, o Zidane vai ser mantido mesmo. E ele está fazendo onda agora, porque, segundo também a notícia, diz que ele vai comunicar à diretoria no final da temporada se ele quer ficar. A que ponto chegamos, hein? Fale sobre. Os resultados não chega a esse tanto, né? Essa liberdade, né? Mas se é isso, vamos esperar para os próximos capítulos, né? Vamos esperar aí a Champions, vamos esperar o que ele vai fazer na Liga. Não sei. O jogo contra a Atalanta surpreendeu, é como eu tinha falado para ti. Eu acho que o Zidane só é demitido antes do final da temporada caso ele sofra uma derrota assim acachapante na Champions. Como não foi o caso, a gente conseguiu passar bem da Atalanta. Foi um jogo bom até, inclusive, você assistiu, Sim. foi surpreendente. Diante disso, parece que a diretoria realmente decidiu mantê-lo. E agora É. ele vai nessa, né? Porque se você pega o primeiro tempo ontem do jogo contra a Real Sociedad. Foi um jogo muito bom de assistir. Um salve aí pro pessoal da Futebol Relevante Oficial que está aí nos acompanhando. E foi um jogo muito bom de assistir ontem, Real Sociedad, Real Madrid, Real Sociedad. Foi um jogo, inclusive, muito melhor do que assistir Manchester e Chelsea no domingo. Achei um jogo muito melhor no primeiro tempo. No segundo tempo foi um jogo ok, mas passou muito rápido o primeiro tempo, de tão bom que foi, tantas chances foram criadas. E parece que isso tá bom, parece que isso é suficiente para a diretoria do Real Madrid. Mas ainda falta, né? Falta um ataque, né? Falta um fazedor de gols ali. Se não tem o Benzema, a gente fica esperando, né? Esse outro jogador. A gente fica esperando uma definição ali, né? Mas, ô Isso não- Tomás, eu acho que inclusive essa quantidade de lesões, essa falta de alguns jogadores pesa muito a favor do Zidane e mascara um pouco do trabalho é, dele, porque ele tem como dizer, olha, não estou conseguindo fazer um bom trabalho porque a gente está sofrendo muito com lesões. E realmente, o clube está com muitas lesões desde o início da temporada. Na verdade, já tem vários anos, né, que está assim. Essa temporada tá demais, várias uhum. peças, vários jogadores ali de fora no mesmo período. É claro que a gente que acompanha de perto ali e há muito tempo, a gente sabe que não é por causa disso que o time É, tá ruim. O Zidane já teve todos os jogadores à disposição e fez um trabalho lixoso mediano, também. mediano. E aí é o que a gente já vinha falando aqui umas duas, três. Tudo bem, aquelas duas mentalidades. Pô, e o treinador? O que você esperar dele? Cadê uma criatividade? Será que é o elenco? Será que é o. Então ainda tem, né? Fica um pouquinho da dúvida, né? O Olha lá Vitor o tá dizendo Vitor. aí, ó. Isso. Pode falar, pode ler. Lesão tem atrapalhado bastante mesmo. Tem atrapalhado, mas, como eu disse, não é só isso, né? Não é só por causa de lesão. O Vanzin tá dizendo, Hazard se lesiona direto porque ele nunca volta a jogar 100%, e sim 70%, 80%. O fato é que o Hazard, assim, a gente já nem conta com ele, essa que é a É. verdade, né? Já nem conta com ele. Agora, ô Tomás, o que que você tem a me dizer sobre a partida de ontem de um jogador Marco Asensio? Marco Asensio esse que marcou 2 gols nos seus últimos 31 jogos. Então, a partida de ontem eu não cheguei a ver assim por completa. Eu vi só alguns bons lances. Mas eu acredito que tenha sido a mesma participação que ele teve no domingo, né? Muito apagada. E é um jogador que tá ali, só que não vê a participação dele em campo, né? Ele dá alguns chutes longe, sem percepção nenhuma de jogo, completamente fora, né? Mas o Zidane segue Conta colocando com ele ele, né? titular, né? Conta. Um salve aí pro FP Lira, um salve pro Vanzin, um salve pro João Roberto.
Sobre o Asensio, ele quase fez, não é que ele quase fez um gol, é que eu vi que ontem ele estava tentando um pouco mais, mas ainda acho que ele está tímido, ainda está com medo, parece, assim, da O, lesão que ele sofreu. o FP Lira falou um negócio bacana. O domínio do Real Madrid com a posse de bola é estéril. Uhum. Bola roda, roda e não produz nada efetivo. Realmente, foi o que a gente comentou também em algumas lives passadas, né? A gente tem um meio de campo muito bom e a gente tem uma troca de passe muito boas ali no meio, muito boa ali no meio campo. Não tem finalização, não tem Até o finalização. Mendy até o Mendy avança pelas laterais, o cross, tal, tem aquela jogadinha ali, só que não tem a finalização, né? Então, nós concordamos que o maior problema hoje é da finalização. Há um tempo atrás até foi a defesa, mas você veja que a nossa defesa está indo bem, o Tá. meio-campo já, vários jogos já está indo bem, mas a gente ainda tem esse problema de finalização. Por um lado, pessoalmente aqui, lá no íntimo, eu acho bom o Benzema estar ausente para que cada vez mais as pessoas valorizem a importância desse jogador, o quanto o Benzema faz falta e o quanto ele é essencial nesse time, né, no time titular. Mesmo quando ele não faz gol, ele é muito importante. E ele faz gols, né? Ele é o nosso Sim. artilheiro. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção também no jogo de ontem é que o Casemiro, que é o nosso vice-artilheiro, tentou muito, mas errou todas. Se ele tivesse um dia um pouco mais com o pé um pouco mais calibrado, teria feito uns 2, 3 gols, sem exagero. Ele tentou bastante ontem. E essa mesma tentativa a gente não viu do próprio Asensio, a gente não viu do Isco e a gente não viu do Mariano. O Mariano Uhum. teve uma chance assim que dava para ter feito um gol e só. Tanto é que o Zidane, corretamente, na minha visão, ontem o Zidane acho que acertou bastante quando ele tira o Mariano e tira o Asensio e coloca Rodrigo e Vinícius. Vinícius Uhum. entrou bem, continuo achando que o Vinícius é isso aí mesmo, é jogador para entrar no segundo tempo e bom, não é jogador para ser titular. Ainda acho que se ele for emprestado e a gente trouxer um outro nome, melhor. Mas se ele fica no elenco do Real Madrid, acho que é para isso mesmo. É para entrar num segundo tempo e fazer um gol. Uhum. O Rodrigo tentou mais vezes ontem E o Rodrigo também voltando de lesão, né? A gente não... e voltando É. bem, exatamente. O Vanzin tá dizendo aí, ó. Realmente foi triste ver o Real Madrid pressionando a Atalanta por 70 minutos e não conseguir fazer 2 gols. Um chute cagado do Mendy com a perna ruim no fim decidiu o jogo de ida. Mas sabe, Vanzinho, eu tenho visto que assim, não é só o Real Madrid com essa dificuldade. Você pega o jogo que eu mencionei no início, o Manchester e o Chelsea, foi um jogo que acabou 0-0 Uhum. porque os times criaram muitas chances, mas eu percebi que nenhum dos dois estava no final das contas, nenhum dos dois estava querendo realmente vencer, fazer um gol, estavam muito mais segurando um resultado. Então, ver no Real Madrid que pelo menos criou muitas chances foi surpreendente, porque na nossa visão, a gente tinha comentado na live de terça passada, o pessoal não estava nada otimista, né, para esse jogo da quarta contra o Atalanta. E eu ainda falei assim, talvez a gente ganhe, e acabou sendo um bom resultado, né? Foi fora de casa. Ainda mais que os gols fora ainda conta, né? Tem um pezinho maior. Só não pode achar que está ganho, porque em 2018 a gente também ganhou do Ajax na casa deles e na volta no Bernabéu tomamos 4-1, né? Então, não adianta pensar que porque o primeiro jogo foi fácil, que eu achei um jogo fácil para o Real Madrid, não adianta pensar que na volta vai ser da mesma forma, né? Até porque a gente está jogando sem torcida, então no final das contas esse É, negócio de jogar em casa, fora de casa, não quer dizer muita coisa, porque você pega ali o jogo da semana passada, da terça, Atlético de Madrid e Chelsea, que foi em campo neutro, mas o Chelsea parecia que estava jogando em casa, tá. e o mando de campo teoricamente era do Atlético que perdeu. Então, Dois jogos neutros, né? Dois jogos num campo. exatamente. Ó, o Vitor Marques falou um negócio bacana aí. Acho que o Kroos e Modric tem que arriscar mais de longa distância. A gente vê bastante gols dele, não ultimamente, né? A gente vê num passado, assim, um pouco distante, muitos gols deles de fora da área, né? E ultimamente eles realmente não estão arriscando.
Que é o que eu mencionei de ontem. Ontem o Casemiro tentou bastante, o Casemiro tentou de todo jeito. Tentou de cabeça, tentou de direita, esquerda, tentou de perto, tentou de longe, não conseguiu nada. E realmente o Kroos não estava mesmo tentando assim o gol. Teve dois lances que eu lembro bem que ele tentou, mas ele tentava mais. Tá certo que, óbvio, a gente não pode ficar dependendo de Kroos e né? de meio campo para fazer gol. A Mas é gente duas armas. precisa. O fato é que a gente precisa ajustar esse ataque. O Vitor está dizendo, eles têm qualidade para isso. Sim, exato. Mas que também, se eles ficarem indo muito, acaba bagunçando ali o meio, né? Uma vez que a gente arrumou a defesa e arrumou o meio, agora a gente precisa. A gente não, o Zidane precisa arrumar o ataque, né? E peças ele já teve, né? Não adianta agora também ficar chorando, reclamando que Benzema tá lesionado, reclamando que não tem peças no banco, porque ele tinha Brahim Dias, ele tinha o Jovic, então não dá para ficar só reclamando Rames. também, né? Exato, exato. Então, tinha o próprio Bale. Bale, inclusive, que parece que agora tá querendo jogar futebol lá no Tottenham. No final de semana, no domingo, Eu ele fez, assisti. fez um gol logo no início e deu assistência também. Foi um jogão do Tottenham. E é isso aí, né? O Vanzin tá dizendo, eu acho que se for reformular o elenco, tem que reformular pensando no futuro, porque Kroos e Modric já são mais velhos e qualquer dividida forte já podem se lesionar. Então, Vanzinho, aí que é o problema, porque se o Zidane for mantido, a gente sabe que essa renovação pode até reformar o elenco, mas ele vai querer trazer medalhões. Acho que até hoje ele não desistiu de contratar o Pogba, então não acho que se manter o Zidane que vai mudar alguma coisa pensando em jovens jogadores. Claramente o Zidane não trabalha com jovens, né? Franceses, ele vai pensar com certeza. Em jogadores franceses, ele vai trazer com certeza. Se for jovem francês, aí você pode. O FP Lira está dizendo: descarregar o peso da camisa do Real Madrid em Vinícius e Rodrigo é complicado. Precisa de um nome de peso, já que Hazard foi frustração. Benzema é intocável. Mbappé com certeza faria uma diferença boa. E eu concordo, porque realmente Vinícius e o Rodrigo até eu acho que ele tem esse potencial porque ele é Tem. titular, era titular no Santos desde os 16 anos de idade e para ele esse negócio de camisa não pesava. Você vê que o Rodrigo ele entra com a camisa do Real Madrid numa Champions e faz gol com 30 segundos, com 55 segundos, decide, ele não sente o peso. Rodrigo não é jogador que sente peso de camisa. Já mostrou isso. O Vinícius tem seus altos e baixos. E eu acho que é exatamente isso que prejudica muito a carreira dele no Real, porque um dia ele tá lá em cima, um dia ele tá lá embaixo, um dia o Marca endeusa o Vinícius, um dia o Marca detona o menino, muitas vezes com razão. Não tem sequência, complicado, é delicado essa situação dele mesmo. E aí o FP Lira também diz, Benzema deve ser intocável, joga muito, exato, é o que eu disse. É bom, é bom, entre aspas, esses jogos em que o Benzema não está presente para que a gente veja, para que todos tenham certeza do quão essencial ele é nesse time. E ó, entrou o Valverde também ontem, né? No lugar do Modric. Que entrou bem também, né? É bom ver quando o jogador volta bem. Agora eu te pergunto, e o Hazard? Quando volta? É aquela dúvida e aquela parte do departamento médico, né? Que o jogador entra no departamento médico, ele some ali por um tempo, depois ele aparece. E o Carvajal, né? Também. Então, a gente não tem notícia desses jogadores, né? A gente vê o Real Madrid sobe uma foto no Instagram, que estão lá, estão acertando finalização, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Aí, Muito Valverde com o avulso. Rodrigo. Valverde com o Rodrigo voltaram agora. Nenhuma notícia, né? Que eles iam voltar, nem nada disso. Foi escalado e boa. A gente tem que ver. Eu queria te perguntar. Não, tem a questão da idade também, né? Porque você veja que Valverde e o Rodrigo acabaram voltando Exato. rápido, óbvio, a idade. E aquilo que você tinha mencionado na live passada, que o Hazard ele já é mais velho, ele já tem 30, não é isso? E ele não, pelo visto, ele não treinava muito. O Felipe Luiz falou, né, que ele não era muito de treinar, não gostava de treinar. E aí acho que foi você que mencionou, né, que isso com a idade pesa, né? Se você não treinava muito, a idade cobra. É isso mesmo? É, a gente tá vendo que, se, por exemplo, assim, um jogador que ele já não era
tão, vamos supor assim, tão empenhado, né? Quando ele tem 23, 24 anos, o corpo ainda vai se regenerando, né? Mas, por exemplo, com 29, 30, aí tem o problema com o peso. O cara já não faz um treinamento adequado, não faz uma preparação ali adequada, eu tenho certeza que o corpo vai sentir, né? O Neymar, por exemplo, você vê que o Neymar teve uma média de uma lesão seríssima nos últimos 2, 3 anos, e ele ainda tem 27, 28, né? E se recupera, mas se ele continuar depois dos 30 com essa média de uma lesão séria, vai ficar mais difícil a recuperação, né? O André Henrique pergunta, dizendo aqui, por que gostam tanto do Carvajal? Acho o Mendy bem mais importante. Tá, vamos comentar sobre isso. Primeiro comentar que eu nem tô, sinceramente, nem tô sentindo falta do Carvajal. Uhum. Por incrível que pareça, o substituto dele tá indo bem. E você sabe quem é, né? Agora, É o com Lucas Vazquez. relação, surpreendentemente, está indo bem. Agora, quando você comparar Carvajal e Mendy, é aquele negócio, né? E justamente o que o Vanzin está dizendo aqui. Um é direito e o outro é esquerdo. Parece óbvio, mas é bem diferente. São coisas diferentes. O do lado direito, esse é um problema. Quando você vai falar das pontas do Real Madrid, tá tudo errado, né? Porque do lado esquerdo você tem Vinícius, e É. até tem jogado bem com o Vinícius ultimamente. E do lado direito você tem o Asensio, que as duas coisas não estão funcionando muito bem. Agora, o Carvajal não tem muito o que a gente está discutindo aqui de provar o valor desse jogador. Muito embora eu acho que ele ainda está muito novo para essa série de lesões que ele tem Uhum. enfrentado. Com relação ao Mendy, cara, o Mendy, se você pegar ali as estatísticas dele, defensivamente ele é maravilhoso, né? Pô, Gente, nos últimos jogos ele tá defendendo bem, tá parecendo no ataque como um atacante ali também, né? Você vê, pô, ele tá tentando fazer gol, tá tentando, e fez, né? Um né? jogo importante. Mas não acho assim que a Fez gente outro que foi pode. anulado, né? Na outra partida. Isso, exato. Agora, não dá para comparar realmente Carvajal e Mendy. Tem que comer muito arroz e feijão ainda. Tem uma longa carreira ainda para, né? Carvajal, a gente está falando de 3 Champions seguidas. Vamos com calma. O Vanzinho pergunta: Pergunta. vocês acham que a chance do Zidane cair já era? Eu acho. Eu já tinha falado isso na semana passada. Você lembra que eu tinha falado? Diante do andar da carruagem, o Zidane não vai sair. Só se ele quiser. Cara, é difícil opinar, viu? Porque No final mesmo da que temporada, por exemplo, ó, no final da temporada, ele não ganha La Liga, não ganha Champions, não ganha nada. Você acha que ainda manteriam? vão manter, sabe por que vão manter? O presidente do Barcelona acabou de ser preso, o ex-presidente do Barcelona acabou de ser preso. O, o, o Barcelona não tá lá essas coisas. No jogo da semana retrasada, no sábado, estava ganhando, pegou o empate. Então, assim, a falta de público no estádio, né? A falta de torcida no estádio, o Santiago Bernabéu em reforma, o Barcelona em fase ruim, o time jogando mediano para cima, porque pelo menos está jogando um médio para cima. Atlético de Madrid começando a patinar. Exatamente. Você junta todos esses elementos, fica muito cômodo a manter o Zidane, porque como eu disse na semana passada, é muito cômodo você, como presidente, como Florentino Pérez, você manter o Zidane, porque toda a cobrança de futebol vai para o treinador. Então, eu acho muito baixa hoje a chance de o Zidane cair. Agora, a gente está falando ainda tá virando outro campeonato agora, porque você vê que o Atlético de Madrid estava com uma vantagem de 10 pontos e com um jogo a menos, com 2 jogos a menos e 10 pontos, Agora tá e 5. tropeçou, exato, tropeçou. Se a gente chega numa condição em que o Dá um Real limpo, né? Madrid, então se a gente chega numa condição em que se o Atlético continuar caindo de produção e o Barcelona pegar essa vantagem, e aí o Barcelona nas coxas acaba ganhando esse campeonato, aí eu acho que pesa um pouco pro Porque ó, Zidane. falaram muito bem da última partida do Barcelona de La Liga. Falaram que foi a melhor partida do Barcelona, que o Dembélé Foi um voltou a bom jogo. jogar, que o Messi voltou a jogar. Então é preocupante, né? O Barça tá acordando.
Mas eu te digo, sabe uma coisa? Eu acho que hoje é mais fácil sair o Koeman do Barcelona do que o Zidane do Real, sinceramente. E outra coisa, sábado, esse final de semana a gente É, tem o Atlético, derby é domingo, não é isso? Acho acho que é que domingo, meio-dia. Se puder confirmar isso, alguém puder é esse confirmar, final acho de que é semana, domingo. deixa eu dar uma olhada É, aqui. isso, é neste final de semana. E aí os times chegam, assim, você vê que se o Real Madrid tivesse ganhado ontem, Nossa, a- aí ia ser seria fogueira. Aí o Atlético chega com vantagem. E veja que é muito importante para o Atlético vencer esse jogo, eles vão querer domingo, muito, domingo às domingo, né? 4h15. E o Simeone vai querer muito vencer esse jogo. Tudo bem que a gente sabe que ele é nossa putinha, né? O Simeone é putinha do Madrid. Mas ele vai querer muito, cara, ganhar esse jogo. Por quê? Por causa do confronto direto. Então ele vai querer muito ganhar esse jogo. Espero que seja um bom jogo. Pega domingo, ó. O Zap, eu hablo espanhol sim, sabe? Que todo dia no trabalho aqui tem que falar espanhol. Então, é o que o Vanzin falou aí, ó. O Koeman vai cair depois dessa Champions. Exato, porque a filosofia do cara é perdedora. O cara tomou 4-1 do PSG. Acho, inclusive, que a chance de o PSG ganhar o segundo jogo é É, grande. Então, a depender do que vai acontecer, ele cai mesmo depois da Champions. Mas, de toda forma, acho que no final da. Se ele não cair Isaac. depois, ele acaba caindo, velho. Uma hora ele acaba caindo. Eu não acho que ele tá bem firme lá, não. Aí o Paulo tá dizendo, a gente tá pensando que vai ser um bom jogo, na realidade vai ser um 0-0. O Barreto tá dizendo, como confronto direto se o Real ganhou a primeira? Bom, não entendi muito a pergunta dele, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, um dos critérios de desempate é o confronto direto. Então, tudo bem que o Real ganhou a primeira. Então, lá no final do campeonato, se tiver Real Madrid, 30 pontos, sei lá, 80 pontos e Atlético de Madrid 80 pontos, o que vai determinar quem vai ser campeão é o confronto direto. Então, se tiver É, 1-1 também para os dois, são outros critérios, aí é falta, não sei o quê. Então, todo critério de desempate é importante. Por isso que o Simeone vai querer ganhar esse jogo. E óbvio, quando se fala de clássicos, os próprios jogadores do Real Madrid também vão querer ganhar, ninguém quer perder. E você tem de um lado você tem o Llorente, que é muito amigo do Asensio, dos outros meninos, então tem aquela rivalidadezinha pessoal você tem o Soares e de agora que quer competição. meter gol no Real Madrid, com certeza. Embora o Suárez esteja numa seca aí, já tem acho que 3 jogos que ele. Isso mesmo, 3 jogos que ele não faz gol, passou zerado contra o Levante, os 2 jogos, não fez Champions. exato. Então, ele vai querer descontar justamente no Madrid, que a gente sabe que é um time que ele. Quando você pega, você pensa que a nossa zaga é Varane e Nacho, porque o Ramos não vai estar ainda, é bem provável que a gente tome um gol do Suárez, do mordedor. O Barreto está dizendo, pode ser que seja em questão de gols no confronto direto, pois uma vitória do Atlético empataria os pontos no confronto direto. Exato, é justamente o que eu estou É isso que dizendo. falou. É por isso que eu estou dizendo que faz sentido para o Atlético de Madrid ganhar esse jogo justamente para zerar esse critério, ficar empatado, porque se perder, aí não vai ter essa vantagem. Porque aí o Madrid teria ganho os 2 jogos. É isso mesmo, Barreto. É justamente. E a gente não pode esquecer do Barcelona, né? Que tem o mesmo número de pontos que o Real Madrid. Sim. Aí o Vitor tá perguntando, o Alaba vem ou não vem? Pois é, cara, há um tempo aí tava como certo, mas Então, é aquele tal negócio. Em janeiro ele ficou livre para assinar com qualquer clube, mas ele tem até junho para assinar. Pelo visto, já tem um acordo assim verbal, já tem uma conversa para que ele de fato venha para o Madrid, mas é aquele negócio, né? Enquanto não assina o contrato, a gente tudo, fica esperando, né? tudo pode acontecer, exatamente. Inclusive o próprio Ramos, ao que tudo indica, vai mesmo ficar no Real Madrid. Parece que ninguém vai querer contratar pelos preços que ele está falando, se é que era verdade. E até continuando nesse papo de zagueiro, diz que o Manchester United e o Liverpool Que é estão o bem Varane. interessados no Varane. O que eu acho que seria ótimo, porque se o Manchester paga 80 milhões de euros no Varane, eu acho que tem que vender imediatamente Eu também. e trazer um jovem à altura, enfim, que seja o Nacho, porque esse dinheiro vai ser muito bom.
E diz, inclusive, que se o Bale continuar subindo, como ele tem feito nos últimos jogos do Tottenham, diz que o Tottenham vai comprar por 30 milhões. O que eu acho ótimo também. Só aí você já faz 110 milhões de euros. Agora, uma coisa que eu também acho que seria bom, dava para fazer uma troca. Beleza, Tottenham, você quer ficar com o Bale? Beleza, fica com o Bale, manda o Reguilhão de Reguilhão, volta para cá, exatamente. porque o Real Madrid já mostrou interesse em querer comprar o Reguilhão de volta, né? Exato. Então dá para fazer um bem bolado aí, dá para fazer isso. E o Gui está dizendo: acredito que grandes jogadores não vêm, se não tiver grandes projetos, a não ser que role muita grana. Cara, o Santiago Bernabéu vai ser reinaugurado ano que vem, e isso em si é um É. grande chamativo. Então, mas eu acho que essa E temporada aqui eles vão segurar a onda para né, poder soltar a grana na temporada que vem. diz que o PSG, o Leonardo, mandou um recado pro Real Madrid dizendo que é o seguinte: olha, se vocês quiserem contratar o Mbappé, decidam, nos dê uma resposta até o final antes dessa próxima fase da Champions. Então parece que o próprio PSG sabe, na verdade não tem outra, né? É nítido para quem quiser saber que o Mbappé quer jogar no Real É. Madrid e que o Real Madrid também quer. Agora, ele é muito centrado, né? Ele gosta de jogar com o Neymar. Ele realmente, pelo visto, ele quer sair do clube deixando algum legado, que seja uma Champions. Acho legal ver isso. E acho que casa bastante com o que eu sempre disse, já não é de hoje, que eu acho que ele precisa mesmo evoluir mais no PSG. Aí o pessoal vai dizer: ah, mas ele arrebentou contra o Barcelona. Tudo bem, mas você não pode pegar um jogo Não. que, sem dúvidas, ele jogou de tudo, mas você não pode pegar um jogo e comparar com uma temporada que tem 50, 60, 70 jogos. São coisas diferentes. E eu quero mesmo que ele desponte no PSG. Eu prefiro que ele chegue no Real Madrid já como uma. Não Estrela, né? como uma promessa. Exato, eu quero que ele já chegue sem sentir o peso da camisa, entendeu? Eu E não eu quero acho que que ele. essa temporada, se por exemplo, se o PSG for para a final de novo da Champions, isso ou aquilo, e até venha a ganhar o título, eu acho que ele, até por isso que você falou de deixar um legado, ele até, eu acho que falaram, não, agora eu quero jogar no Real Madrid, pô. Eu já vim, já ganhei Exato. um título aqui, agora sim eu posso ir para o Real Madrid, agora sim eu estou pronto para ir para o Real Madrid. Porque quando o Cristiano Ronaldo chega no Real Madrid, quem era Cristiano Ronaldo? Ele já era Cristiano Ronaldo, ele É, já chegou com estrela, ele já tinha bola de ouro. Então ele não chegou como uma promessa, o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo ele já chega no Real Madrid com bola de ouro, ele já chega o cara. E se o Mbappé chega hoje no Real Madrid, tudo bem, ele vai chegar com uma Copa do Mundo nas costas, vai chegar com uma final de Champions, mas ele perdeu um gol na cara do Neuer na final da Champions. Então, o que eu quero que o pessoal entenda quando eu falo que ainda não é tempo do Mbappé no Real Madrid, é porque ele precisa, cara, provar mais. Ele precisa provar mais um pouquinho lá no PSG. Ele precisa ter esse gostinho lá de dizer para ele mesmo: eu fiz, eu consegui, eu levei esse time para duas finais, e quem sabe até ganhar. Ele precisa, sabe? Ele precisa de mais experiência para que ele chegue no Real Madrid e os próprios companheiros, os próprios jogadores reconheçam: não, esse cara é o Mbappé, esse cara com a idade dele ele já chegou em Copa do Mundo, em final, ganhou, ele chegou em Champions, ele é o cara. Porque se ele não chegar com esse espírito, cara, ele vai ser engolido. Ele é. vai ser engolido porque é a mesma coisa que aconteceu com o Luka Jovic. Ele fazia zilhões de gols lá como é que é o nome do clube? É Eintracht, no seu. Exato. E aí quando ele chega no Real Madrid, ele dá de cara com Benzema, quarto maior artilheiro da história da Champions. Ele dá de cara com Kroos, ele dá de cara com Casemiro, ele dá de cara com gigantes do futebol mundial, com uma seleção. E aí ele fica acuado, ele fica: quem sou eu aqui Gelo, no meio? tá Quem sou eu no perdido, meio fora da. desses caras? Exato, ele não encontra apoio do treinador, não encontra apoio de ninguém, e aí ele se apaga totalmente. Aí ele volta para o Frankfurt e já estreia metendo gol. O Gui está concordando, o Zac está concordando. Não tem como não concordar. Quando eu E falo, outra, gente, ainda. o PSG também, pô,
Se ganhar a Champions, for para final ou qualquer outra coisa, vai querer desfazer do jogador para traz um Messi aqui para a gente vender camisa. O PSG tem Exato. essa mentalidade, né? Trouxe o Beckham, trouxe o Ibra, trouxe não sei quem. Então, tem essa mentalidade o PSG de esbanjar, né? De trazer um ídolo mesmo, um cara. Aí o Zac está perguntando, mesma coisa com o Haaland? Sim, na minha visão, o Haaland também não está preparado para chegar no Real Madrid, porque primeira coisa, que se ele chega no Real Madrid hoje ou no final da temporada, ele não vai colocar o Benzema no banco, não vai, Mas eu não acho que o vai. Haaland tem uma mentalidade diferente, cara. Ele é meio blindado a isso, parece. Cara, Pelo que ele tá mostrando nas Champions, cara. não ponho a mão tão no fogo ainda, sabe? Não. Eu quero que ele venha, eu quero que venham os dois, super quero. Mas eu, sinceramente, prefiro que o jogador chegue no Real Madrid já preparado, sem sentir peso da camisa. É. Acho que ele tem que ficar lá mais um pouco. E quem disse isso não foi só eu, foi o empresário dele. O empresário dele falou a mesma coisa, que ele precisaria amadurecer mais um pouquinho, porque jogar no Real Madrid não é brincadeira. É o mesmo do Bale, né? Não tenho certeza, cara. Agora, que foi a mesma coisa que fez o Kroos, né? Quando o Kroos, você veja que esses jogadores que eu estou falando, todos eles, quando chegam no Real Madrid, eles já estão preparados. O Kroos não comeu Sim. banco para ninguém, o cara já chegou pronto. O Casemiro, o Mino Raiola, o Casemiro, quando ele chega no Real Madrid, em definitivo, ele chegou depois de fazer uma boa passagem no Porto. Sim. Então, ele chega preparado. E é isso que eu estou dizendo, pessoal. O jogador, para jogar no Real Madrid, precisa chegar preparado. Que é o caso do Rodrigo, que, na minha visão, ele ficou olha, de 16 anos até os 18 como titular do Santos. Ele chega no Real Madrid preparado, inclusive falando o idioma natural do país. Ele só não subiu meteoricamente, o Rodrigo, por causa do treinador É. que não enxerga nele esse potencial. Agora você pega o Vinícius Júnior, que foi comprado na base, sem nunca ter estreado pelo time principal do Flamengo, um jogador que o único lance dele foi um gol contra o Emelec na Libertadores, ele chega no Real Madrid e ele sente muito peso. Por quê? Porque não chegou preparado, mas a culpa é dele? A culpa não é só dele, a culpa é de quem comprou, é de quem fez toda a E ele jogou uma intermediação. temporada já vendido, né? Então, tipo, ele já chegou Exato. sabendo que ia pro Real Madrid, então, tipo, já cresceu ali na Com 18 anos, o cara foi inflou o comprado com ego do cara. 17 anos, foi comprado com 17 anos. Então, ele chega no Real Madrid, o Vinícius Júnior, sem ter o que mostrar, ele chega sem repertório. Ou eu estou errado? Será que alguém vai discordar de que o Vinícius Júnior chegou no Real Madrid sem repertório? Aí alguns vão dizer, mas jogando com o Solari ele foi bem, ele jogou bem. Tudo bem, mas aí você está falando de um treinador que sabia que trabalhar com a base, porque o Solari era treinador do Castilha, né, do time B. Aí o Zac está perguntando, só eu acho que o Vini joga bem quando entra no segundo tempo? Não, Também Zac, eu acho. concordo com Eu você também e eu falei concordo. isso no início da live, eu falei isso, que o Vinícius Júnior é exatamente isso. Primeiro, não acho que ele deveria estar no Real Madrid hoje, eu acho que ele tem que ser emprestado, como o Casemiro foi, e mostrar o valor dele num outro time, esse é o ponto. E aí, quando o Vinícius entra no segundo tempo, acho que ele faz um bom trabalho, porque ele parece que ele entra querendo mostrar mais. Não dá, Vinícius Júnior não dá para ser titular. Assim como o Asensio é outro que já não dá, não desce, a gente não quer mais ver isso. Um atacante camisa 11 ficar 31 jogos e fazer 2 gols em 31 jogos, não dá para um cara que usa camisa 11 do Real Madrid se comportar dessa forma. Já está passando da hora de ele ser emprestado. Nem no banco não adianta, porque no banco, se ele ficar no banco, é pior, porque ele vai ficar com depressão e não vai adiantar nada. Ficou igual o Isco lá. Isso que, inclusive, nas últimas 2 partidas até me surpreendeu. Jogou um pouco melhor, um pouco além do que eu esperava. E outra, o Vinícius entrando no segundo tempo, ele pega, sei lá, pega a zaga um pouco mais cansada, né? Ele tem um pouco mais de agilidade. Isso pode ser um fator também que Porque determinante. a do Vinícius é o seguinte: o negócio do Vinícius é correr. Aí toma. Na corrida ele ganha de todos, mas para tomar decisão ele é péssimo dos péssimos. De vez em quando, uma vez na vida, outra na morte, acontece de ele fazer um gol.
Tanto é que ele fez um gol no dia 1º de março de 2020, no El Clássico, e fez um gol ontem, 1º de março. Ou seja, a média de gols deles é muito baixa. Ele atingiu ontem a marca de 100 jogos com o Real Madrid, mas me fala aí quantos gols? Alguém puxa aí e me diz, por favor, quantos gols Vinícius Júnior fez no Real Madrid? É poucos, muito poucos. Para quem cria tantas oportunidades como ele cria, ele corre, ele dribla, não sei o quê. Se ele aprendesse a finalizar e tomar boas decisões, ele faria mais gols, ou pelo menos dava mais assistência, né? Porque nem isso também. Um salve aí pro Thales, que tá dizendo que o Mendy é o ídolo dele. Aí, ó, 13 gols, o Paulo tá dizendo. 13 gols, o Vinícius. O Lucas tá dizendo 7 ou 8. Exato, é pouco. Mas nessa temporada ou não? Não, nos 100 jogos dele no Madrid. Eu Ó, acho que é isso 100 mesmo. jogos, É 12 12, gols. 12 12 gols aí, tá gols e vendo? 15 assistências. É baixo. Sinceramente, é baixo, porque Ele é tem baixo. 100 gols na carreira. Não, 111 jogos. Tá na carreira. 30 gols ele tem, cara, na carreira. 175 jogos. É muito baixo. Como é que você paga 65 milhões de euros num... Quando foi pago esse valor nele, ele tinha feito o quê? 15 gols? Não dá, cara. Foi um Com dinheiro muito 17, mal ó, investido. sub-17, ele tinha feito 17 gols em 19 jogos. E não adianta, sabe? É porque assim, porque ele fez um gol ontem e a gente fica babando o ovo dele, não adianta. Tem que falar a Não realidade como adianta. ela é. Ele tem que ser emprestado para um bom time. Ele do Sevilha que foi dado conta. Um salve, gosto desse fio. Tá, ele está brincando de radialista, mas eu já trabalhei na Rádio Itatiaia em Belo Horizonte. Já trabalhei, que eu digo assim, já fui, já participei, já comentei em algum programa lá, a turma do bate-bola, que era nesse horário, 18 da tarde. Mas enfim, não vem ao caso no momento. O Vanzinho tá perguntando, tá pedindo para falar do Alaba. A gente já falou, mas tudo bem, a gente repete. Aquele negócio, ele tá livre Não para temos assinar mais contrato. informações, né? Exato, ele está livre para assinar contrato, mas não assinou ainda. Diz que ele está acertado com o Madrid, mas é aquele negócio, não adianta acertar e não assinar o contrato. O Gui está dizendo, a verdade é que a pandemia ferrou o Madrid. Se fosse antes, mandavam todo mundo embora e comprava outros, até Zidane já tinha. Da pandemia é um ponto. Realmente a arrecadação, né, o lucro do clube caiu, mas o que mais contribui para a permanência do Zidane é a ausência de torcida no estádio. Porque se tivesse torcedor no estádio, mesmo que fosse ele ia ouvir poucas e boas, ele e o Florentino. Ó, hoje faz um ano do gol do Mariano, do último gol do Mariano, que foi contra o Barça. Você tá brincando? O último, O último gol, eu no Bernabéu. o Daniel tá perguntando, fala do Hazard aí, só vive machucado. Quando será que sim? Cara, o Hazard eu acho que já foi, já passou a época dele. Acho que se ele voltar, acho que nem os colegas confiam mais nele, nem os companheiros. Ó, o Zac perguntou aí se a torcida do Real é a maior da Espanha. Eu acho que é a maior da Espanha, mas assim, barulhenta assim, não. A Barulhenta do torcida do Atlético, mais povão, né? A torcida do Real Madrid é maior na Catalunha, para você ter ideia, Zac. Você sabia disso, Tomás? Que a torcida Não. do Real Madrid é maior. É óbvio que a torcida do Barcelona na Catalunha é mais apaixonada, mas a torcida do É. Real Madrid é muito grande em Barcelona. Eu me recordo bastante que eu assisti um El Clássico num barzinho lá em Barcelona e é bem tranquila a convivência, inclusive. Tava meio a meio. Tinha madridista, tinha Barcelona, é bem legal o clima. Mimizenta não, a Michele tá dizendo, lembro bem do gol do Mariano. Ele fez uns 3 na vida toda, é fácil lembrar. E pois é, né? E o cara teve a ousadia de usar a camisa 7, é impressionante. Não era mais fácil ter aposentado a camisa 7 quando o Cristiano saiu? Porque olha, falar. O João Pedro dizendo, Hazard já Já era, se era. pelo menos tivesse foco, poderia dar a volta por cima. Ele tem muito foco em outras coisas, na comida. O Vanzinho tá perguntando, e o O Marcelo? Marcelo tá machucado, né? Entrou no departamento médico, também sumiu. A gente vê o Instagram dele ele postando uns vídeos lá, fazendo treinamento, mas Você sabe que ele foi treinar com o treinador do Llorente, Marcos Llorente, e lesionou, não aguentou o tranco. Não adianta, cara. 34 anos de idade, né? O cara às vezes tem que pensar um pouquinho e, poxa, deixa eu ir para uma liga menos, sabe? Já é, deu, sabe?
tem ciclos que Deixou lá tem jogar que com o saber, Cristiano. tem que saber encerrar o ciclo. Pois é, a Juve queria levar o Cristiano. O Marcelo tem a cara da Juve, cara. Mas ele ama o Real Madrid, tem que fazer. Eu É acho que ele prefere ficar lá no banco, lá no Real Madrid. não sei, eu não consigo ver isso com bons olhos, sabe? Ah, eu vou me Não, eu também deteriorar não, aqui, mas. aqui no banco porque eu amo o clube. Não sei se isso é saudável, se isso é amor, não sei. Eu não acho legal, não acho legal. E aí, os resultados para a próxima partida, então? Domingo, né? Atlético de Madrid, Real Madrid. Ganhamos 2-0. Eu também acho que a gente ganha. Ganhamos 2-0 com gols de Benzema. E Casemiro. Benzema, é isso aí. Olha para você ver, para essa eu tô confiante, capaz de perder. O Benzema volta mesmo, né? Sim, na realidade, ele já poderia ter voltado no jogo de ontem, se forçasse um pouco. Daí no domingo ele já vai estar, eu não digo 100%. 100%, né? Mas estará ali 90, 95%. Também acho. Já o Paulo está dizendo que é 2-1, 3-1, gols do Vinícius Júnior. Todos os gols do Vinícius Júnior. E o Zac está dizendo que o Marcelo não pegaria banco nesse time da Juve. Eu também acho. Aí o João Pedro está dizendo, o Rodrigo titular no próximo jogo. Olha, eu gostaria muito que o ataque fosse Benzema, Rodrigo e Vinícius. Põe o Vinícius logo no começo mesmo. Mariano. Não, eu colocaria Mariano, Benzema e Rodrigo, ou até o Isco. Isco, Benzema e. O Vanzinho tá dizendo 3-1, gols do Casemiro, Benzema e Rodrigo, e o gol do Suárez. Também acho que o Suárez deixa o dele. Eu falei 2-0, mas pensando bem, acho que faz mais sentido um 2-1, porque o Suárez É. bem provável que deixa o dele. Eu acabei de ver o time da Juve aqui do jogo que ganhou agora. Quanto E ficou? Tava realmente foi 2-0 quando começou. 3-0. 3. E aí o Gols de Marcelo quem? tem o Cristiano Ronaldo, Morata e Chiesa, né? Praticamente menos um. Isso que o Paulo tá falando é verdade. É um jogador que não sabe se posicionar, porque todo gol ele tá impedido. Todo gol ou toda chance clara de gol ele tá impedido. O Vanzinho tá dizendo, Marcelo se chegar na Juve, aposenta o Alexandre. Mas o Alexandre tá jogando de zagueiro, pô. Quem tá jogando de lateral é o Bernadette. O Marcelo chegando na Juventus, ele é titular, com certeza. O time É. italiano adora um jogador assim. Rabiot, Bentancur, Ramsey. Daí o Paulo Tem. tá dizendo que o Morata só joga bem na Juventus. Isso é verdade. Ele tava jogando meia boca no Atlético. Eu acho bem curioso isso, que alguns jogadores parece que nasceram mesmo para jogar em determinado clube. Acho que é isso aí, Pacheco. Tem mais alguma pergunta aí do pessoal? Algum Não, comentário? Alguma consideração final aí? da minha parte, acho que foi bom. Acho que a gente falou bastante assuntos, uma audiência boa aí. Entrou muita gente, então vamos Obrigado da finalizar aí participação da galera com aí que comentou, um interagiu salve. bastante. Tem o pessoal que está sempre aqui, o Gui, o Zac. O Zac, eu duvido falar todos os times que o Morata passou aí por ordem. Real Madrid, Chelsea, Atlético, Juventus. Juventus. Tem mais, né? É que eu acho que ele estava na Juventus, aí voltou pro Real, estava emprestado na Juve, voltou pro Real, aí foi pro Chelsea, né? Isso e agora tá na Juve de novo. Um salve para Belém do Pará aí, ó. Salve Belém do Pará. Salve pro Victor. Ó, Castilha, Real Madrid, Juventus, Real Madrid, Chelsea, Atlético de Madrid, Juventus. Isso mesmo, tá vendo? Não tô doido. Eu sabia que ele É. tava na Juventus, aí veio pro Real. É isso mesmo. E agora voltou pra embora boa. Ó, Juventus, Real, Chelsea, Atlético e Juventus. Não, e o mais interessante é que toda vez que ele chegou nesses clubes aí, meu sonho de criança era jogar neste clube, não sei o quê. Mascarado demais. Isso colocaram aqui na TV espanhola também, cara. Toda apresentação dele ele fala, não, nossa, o time sempre tive um sonho de jogar aqui no Real Madrid, sempre tive um sonho de jogar no time. Eu gosto dele, do Morata. Ele foi bem importante na conquista da 33ª La Liga em 17. Se eu for comparar ele com o Jovic, com o Mariano. É que ele entrava e fazia gol, né? Ele, o Rames entrava bem também, o próprio Kovacic entrava bem. A gente tinha um bom time ali em 2017. E o legal é que o Zidane daquela temporada 16-17 era muito meritocrático, ele rodava de fato o time, ele conseguia usar bem o elenco. Mesmo o Rames podia dar mais chances, mas ele dava algumas. Olha lá, o Morata no lugar do Mariano. Sem dúvida. É que o Mariano é bom,
Ele estava muito bem no Lyon, mas o que acabou com a carreira do Mariano no Real Madrid foi ele pegar sete, cara. Ele puxou para ele uma energia muito ruim. Ele puxou para ele uma energia ruim, porque o torcedor ficou baqueado com a saída do Cristiano e alguns ficaram no negacionismo, né? Você vê que nem usavam o nome do quando usavam a sete, era nem tirava o nome do Cristiano, e aí ele puxou toda essa energia para ele. Isso custou caro para ele. Se ele tivesse desde o início usado uma camisa normal, numa numeração normal, acho que ele teria ido bem. Ó, dois comentários aí. Um do Zaca. Volta no final da temporada. Se o Zidane estiver, nenhum dos dois volta. O Bale já não volta de jeito nenhum. O Real Madrid não quer ele no clube, ele não volta. O Odegaard não quer trabalhar com o Zidane e dou 100% de razão para ele. E como que ele tá lá no Arsenal? Ele tá jogando bem? Cara, Não tenho acompanhado. tenho assistido e assim, tá bem. Ele é um jogador de muita qualidade. Quando titular? Tá encaixando. Sim, mas ele acaba sendo substituído, né? Não tem jogado os 90 minutos, mas ele tem jogado, tem entrado de titular. O Zinho fez um comentário aí, Florentino. O Vitor tá perguntando, fala do Odegaard pelo Haaland, se for para trocar, se eu trocaria? Poxa, aí você me põe numa situação complicada, né? Porque são funções diferentes. Eu não acho que precisa envolver o Odegaard nessa troca. A notícia que eu vi é que o clube, a diretoria acredita muito no Odegaard, e eu também acredito. Eu acho que ele é o futuro. Eu consigo, assim, claramente ver o Odegaard nos próximos 3, 4, 5 anos super titular do Madrid. E o Haaland também, assim como o Mbappé. Eu acho que a gente vai ter aí nos próximos anos esses três jogadores aí como titular, não é isso? Beleza, vamos finalizar. Vamos aí no 2-1. Eu vou no 2-1 no domingo. Fechamos 2-1. Uma coisa que eu tenho quase certo é o gol do Suárez. Mas acho Um que a do gente Benzema, ganha. um do Benzema. Acho que a gente ganha essa aí. Beleza, valeu, Thomas. Um abraço aí. Bom Valeu. descanso. Boa noite, Um abraço. Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Zac. Valeu.